Oi, pessoal! Aqui é a professora Amanda e eu vou explicar essa videoaula de história com slides sobre o próximo conteúdo de vocês, que é os anos 20, a crise de 29 e a Grande Depressão. Esse conteúdo é muito importante para a gente entender o crescimento dessa grande potência, que hoje é os Estados Unidos, e para nós entendermos alguns dos motivos que geraram a Segunda Guerra Mundial e o crescimento dos partidos nazifascistas, como o do Hitler e do Mussolini. Então vamos lá? Bem, os anos 20 foram particularmente felizes para os Estados Unidos, que durante a Primeira Guerra Mundial teve a sua economia em pleno desenvolvimento. As indústrias americanas, elas produziam grande quantidade de produtos industriais e agrícolas e exportavam para os outros países, principalmente os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que não podiam produzir mercadorias, porque seu território estava arrasado pela guerra, os países europeus, e ela acabava produzindo tudo aquilo que esses países precisavam. E isso gerou uma forte euforia e otimismo nos Estados Unidos, que acreditavam ser a nação com o estilo de vida que todos invejavam, como vocês estão vendo nos quadrinhos aqui do lado. Quando a guerra terminou, o quadro não mudou, porque os países europeus ainda estavam preocupados em recuperar sua economia, reconstruir as indústrias, reconstruir as cidades e continuavam precisando importar alimentos e produtos dos Estados Unidos, que continuavam a todo vapor produzindo mantimentos, armas, tudo aquilo que os países europeus ainda necessitavam. Daí estoura o estilo de vida americano no mundo todo, que é o estilo de vida de esbanjar, de consumir, de produzir cada vez mais mercadorias, com suas propagandas e produtos que circulavam o mundo todo, com a sua moda que foi copiada em vários países, criando e expandindo grandes marcas que até hoje nós conhecemos, como a Coca-Cola. Era o estilo de vida americano consumista sendo divulgado e vendido como o estilo mais correto e melhor de se viver. Para acompanhar essa forte euforia e essa grande produção industrial, foram criados modelos e técnicas de produção que foram copiados por países no mundo todo, como o caso do Fordismo, que foi criado nas indústrias Ford, e do Taylorismo. Esses modelos de produção industrial consistiam em criar linhas de montagem em que cada trabalhador fazia apenas uma pequena parte da produção do produto final e as esteiras não podiam parar nenhum momento. E o controle ao trabalhador de como ele vivia, de como ele deveria trabalhar, do que ele deveria fazer da vida dele, era cada vez maior para garantir que ele tivesse 100% para produzir aquela mercadoria nas esteiras de montagem. Como é que a gente pode resumir esses anos 20 de tamanha felicidade e euforia antes de acontecer a crise de 1929, que é a maior crise capitalista que o mundo já viu? Bem, resumindo esse período, os Estados Unidos do pós-guerra era a maior potência mundial, tinha enriquecido muito com a Primeira Guerra Mundial, vendendo produtos para os países europeus. Eles tinham uma produção em larga escala que garantia que 40% da produção industrial do mundo viesse deles. Faziam um grande volume de exportações. Tinham a agricultura mecanizada e também eram os maiores credores internacionais, ou seja, eram aqueles que mais emprestavam dinheiro para o mundo todo. O partido que estava no poder naquele período era o Partido Republicano, que é um partido conservador e moralista. Por esse motivo, e para querer controlar a vida dos trabalhadores que viviam nas fábricas, vai ser lançada em 1919, que vai durar até 1933, a chamada Lei Seca nos Estados Unidos, que proibia completamente o uso de bebidas alcoólicas no território norte-americano. Não preciso dizer para vocês que isso aqui criou um dos maiores tráficos que nós podemos conhecer na nossa história, dando origem a organizações criminosas e a chefes do crime como Al Capone, que até hoje é conhecido em alguns filmes. A principal característica da economia norte-americana naquele período era o liberalismo econômico, que significa a não intervenção do Estado na economia. Eles acreditavam que a economia deveria correr solta e livre por ela mesma sem ter a intervenção do Estado.
existia uma forte proteção alfandegária. Eles gostavam muito de vender para os outros países, mas evitavam comprar de outros países, valorizando o mercado nacional. A sua política externa era isolacionista, porém teve uma entrada muito grande de imigrantes europeus nesse período na história americana, imigrantes que vinham atrás de emprego e que foram uma mão de obra muito importante na industrialização americana. Existia, porém, uma concentração de renda extremamente forte. Poucas pessoas eram donas de grandes empresas e indústrias nos Estados Unidos. A maior parte da população era trabalhadora no campo e nas fábricas e não ganhavam muito, não o suficiente para consumir o tanto que era produzido. Os operários eram explorados para produzirem cada vez mais mercadorias, não existiam leis trabalhistas que garantissem seguro-desemprego ou quantas horas esses trabalhadores deveriam trabalhar, e o investimento na bolsa de valores e a especulação financeira era algo muito comum nos Estados Unidos daquela época. As pessoas chegavam a pedir dinheiros emprestados no banco para poder investir em uma empresa na bolsa de valores, acreditando que aquela empresa daria muito lucro e que eles iriam enriquecer e poderiam pagar tranquilamente a dívida que fizeram com o banco. Só que a situação começou a mudar no final dos anos de 1920. As nações europeias começaram a se reconstruir e começaram a diminuir a compra que elas faziam dos Estados Unidos, que aparentemente não pensaram que precisavam diminuir o tanto de produtos que produziam, já que a economia europeia passou a comprar menos a partir de agora. Vamos entender como foi que a crise aconteceu? Bem, como eu acabei de dizer para vocês, os países europeus começaram a comprar menos dos Estados Unidos e não existia nenhuma regulação sobre quanto eles deveriam produzir. Acabaram produzindo muita mercadoria que não estava sendo comprada. Quando a gente tem uma oferta muito grande de mercadorias e a procura é menor, o que é que acontece com os preços dos produtos? Eles baixam. Há uma baixa dos preços dos produtos e os lucros diminuem, já que o produto está sendo vendido a um preço mais barato. Por esse motivo, as empresas começam a valer menos, no mercado financeiro. Então, começa a haver uma desvalorização do preço das ações das empresas na bolsa de valores, que ao mesmo tempo vão entrando em falência por não conseguirem sustentar as indústrias e os comércios. Como as indústrias e os comércios não conseguem se sustentar e começam a falir, a gente continua com o mesmo ciclo da quebra das ações. Os bancos começam a falir, porque aquelas pessoas que tinham pedido dinheiro emprestado aos bancos, que tinham indústrias, que tinham comércio, ou que tinham pedido dinheiro para investir na bolsa, já não tinham mais condição de pagar as dívidas que deviam aos bancos. Os bancos ficaram sem dinheiro. Falências bancárias. E mesmo aqueles que tinham dinheiro no banco correram para poder sacar. A gente diminui o crédito. Os bancos falindo sem dinheiro, eles não têm condição de emprestar dinheiro para mais ninguém. Como é que vai ter uma recuperação econômica se não tem dinheiro para reinvestir na indústria e no comércio? Quando as indústrias e o comércio eles entram em falência, a gente também tem uma onda de desemprego muito grande. As pessoas perdem os empregos que elas têm, tendo uma quebra de rendimento. Aquele que não trabalha não recebe dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai comprar, ou você vai comprar muito pouco. E se você não compra ou compra muito pouco, a gente tem uma crise de superprodução. Tem mais mercadoria rolando Tem mais mercadoria do que produtos na economia. E aí a gente volta para o mesmo ciclo. Mais mercadoria, o preço dos produtos baixa. E assim foi numa quinta-feira negra que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou em 24 de 10 de 1929. Milhares de ações disponibilizadas sem compradores. As pessoas, vendo que as empresas estavam falindo, correram para a Bolsa de Valores, na Wall Street, para tentar vender as suas ações, mas não tinha ninguém para comprar. Então as ações que antes valiam milhares de dólares acabaram valendo nada, e pessoas que eram ricas acabaram perdendo tudo que tinham investido. Essa é considerada a maior crise econômica que o capitalismo já sofreu, o capitalismo do liberalismo econômico. As pessoas atumultuadas nas ruas tentando vender
o que podiam e perdendo seu dinheiro, vendo seu dinheiro ir embora. A crise acabou gerando desemprego, pobreza e fome. As filas de emprego eram imensas. As pessoas já não tinham mais nem onde viver. E a situação, como vocês podem imaginar, era até pior para a população mais pobre e trabalhadora, que viu-se numa situação de ter as favelas aumentadas e não ter o que comer, já que não existiam leis trabalhistas e nem seguridade social. Elas simplesmente perdiam o emprego sem ter nada. Essa imagem é muito icônica, porque no fundo aparece o estilo de vida americano que durante os anos 20 foi tão cultuado, o grande otimismo do estilo de vida americano. E na frente, uma fila de desempregados na crise de 1929. O estilo já não existia mais. Um resumo das consequências da crise: o desemprego em massa nos Estados Unidos, 14 milhões somente lá, 25 a 30% da população desempregada. Houve uma falência generalizada, 30 mil empresas e 4 mil bancos nos Estados Unidos quebraram. O liberalismo perdeu a sua credibilidade. As democracias europeias também foram abaladas e começaram a surgir novos partidos na Europa e no mundo todo, que eram os partidos nazistas e fascistas, Hitler e Mussolini, por exemplo, que prometiam recuperar os países da crise, já que a crise começa nos Estados Unidos, mas ela se alastra para o mundo todo. Os Estados Unidos eram o maior comprador que existia e vendedor do mundo. O único país que não foi afetado pela crise foi a União Soviética, que vivia em um isolamento econômico, impulsionado pelos seus planos quinquenais depois da Revolução Russa. Até o Brasil viveu esse período de crise, claro. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e a gente vendia basicamente 60% de tudo que a gente vendia para o mercado externo era café. Para tentar conter a crise, eles queimaram sacas e sacas de café aqui no Brasil, compradas pelo dinheiro estatal, para poder diminuir a oferta e o preço se estabelecer no mercado. Esse é um gráfico de como a economia chegou no seu auge nos Estados Unidos e o fundo do poço que ela chegou em 1932, no momento mais crítico da economia americana. E daí vai vir uma solução para a crise. Com o presidente eleito, em 1933, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que venceu a campanha eleitoral exatamente prometendo tirar os Estados Unidos da crise econômica. Ele vai lançar um modelo econômico, um pacote econômico, um plano, chamado de New Deal ou Nova Ideia. Nesse plano de recuperação, ele vai utilizar ideias e teorias do inglês Keynes, que vai criar uma série de medidas para tirar os Estados Unidos da crise econômica. Como? Primeira coisa, abandonar o liberalismo econômico. O Estado tem sim que intervir na economia. Como o Estado iria intervir na economia? Dando empréstimos aos agrícolas endividados do campo, destruindo excedentes de plantação para poder o preço se estabelecer, criando leis trabalhistas, ou seja, se a pessoa antes trabalhava 50, 60 horas por semana, a partir de agora trabalharia 35, 40 horas para poder dar margem para outras pessoas serem contratadas. Criaria o seguro-desemprego, caso a pessoa perdesse o emprego, ela tivesse alguma renda que pudesse se sustentar. Vai criar várias obras públicas, como construção de estradas, escolas hidroelétricas, que vai gerar emprego para milhões de pessoas nos Estados Unidos. Se está gerando emprego, essas pessoas passam a receber dinheiro novamente e passam a consumir, reativando o fluxo da economia nos Estados Unidos. Pouco mais de um ano depois, os Estados Unidos começam a sentir os efeitos desse plano econômico recuperando a economia deles. Nós podemos ver nesse gráfico que em 1934 a renda econômica era de 49 bilhões e vai depois começar a subir nos anos seguintes. Claro que é preciso dizer que a recuperação completa dos Estados Unidos vai acontecer depois que a Segunda Guerra Mundial vai estourar em 1939, o que mostra como os Estados Unidos enriquece e cresce através de guerras e de produção de armas
e mantimentos para os países envolvidos na guerra. Para eles, a guerra é extremamente lucrativa. Então, pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho do conteúdo? Eu espero que sim. Me desculpem pelo tamanho do vídeo, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude. Valeu, pessoal. Obrigada.